Parte 3. Introduzindo a autoridade e a responsabilidade da realeza. Nos capítulos anteriores, viajamos para dentro da corte do rei e observamos o seu povo real. Aprendemos muito sobre o chamado, o comportamento e os valores que os levaram a se sobressaírem sobre todos os demais povos da terra. Jesus disse: "A quem muito é dado, muito é exigido." Portanto, devemos investigar a responsabilidade que Deus deu ao seu povo, e a autoridade que advém dessa responsabilidade de cumprir sua missão. Alguns podem se surpreender com o elevado chamado de Deus que repousa sobre nós. Por muitos anos, a Igreja tem reduzido o chamado de Deus a algo que pode ser realizado pela disciplina, sabedoria e finanças do homem. Isso é porque temos estado desconfortáveis com a mensagem estilo missão impossível que a Bíblia claramente articula. Devido a isso, os Golias da terra estão circulando livremente por nossas cidades, roubando, matando e destruindo onde quer que vão. Os capítulos que você está prestes a ler são como toques de uma trombeta chamando o exército real para tomar o seu lugar no campo de batalha. O Filho de Deus se manifestou para este fim: destruir as obras do diabo. Somos suas mãos com cicatrizes de batalha estendidas a um povo que está ferido e morrendo. Temos sido ungidos e equipados para destruir gigantes e alargar as fronteiras do reino, fazendo o céu colidir com a terra. Capítulo 14. O serviço secreto de Sua Majestade. Jesus disse para fazer discípulos de todas as nações, mas a Igreja tem reduzido a grande comissão a apenas fazer discípulos em todas as nações. Responsabilidade e autoridade real. Nosso chamado à realeza vem com autoridade e muita responsabilidade. Jesus disse: "A quem quer que muito for dado, muito será requerido dele, e para o homem que muito foi confiado, muito mais se exigirá dele." LC 12:48. Autoridade e responsabilidade sempre andam juntas e devemos entender esses dois aspectos do nosso chamado. Deus investiu sua Igreja com a sua autoridade sobre tudo na terra, mas também temos a responsabilidade de usar essa autoridade para cumprir seus propósitos. Ele nos comissionou para discipular as nações. É importante para nós compreender a descrição do nosso trabalho para que possamos cumprir a vontade do Pai. Embora Jesus tenha dito para fazermos discípulos de todas as nações, a maior parte da Igreja reduziu o nosso chamado a apenas fazermos discípulos em todas as nações. Grande parte da nossa forma de ler e interpretar a Bíblia tem sido afetada por uma mentalidade de escravo. Quando nos sentimos pequenos e impotentes, tendemos a diluir a palavra de Deus em algo que possamos fazer em nosso próprio estado fraco, para que não nos sintamos condenados por não fazermos o que nos é exigido. Portanto, à medida que começamos a sermos transformados em um sacerdócio real, temos de ter um novo olhar sobre as Escrituras. Vamos começar com estes versos. "E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo." MT 28:18-20. Há uma diferença óbvia entre discipular pessoas e discipular nações. Sabemos que todo aquele que vem a Cristo precisa ser discipulado, como foi abordado no capítulo sobre aliança, mas reduzir a grande comissão a apenas discipular pessoas é uma completa incompreensão da palavra de Deus. Observe que Jesus define o discipulado no contexto de que toda a autoridade no céu e na terra está sendo transferida do diabo para ele. Portanto, por causa disso, façam discípulos nas nações. Para que realmente possamos compreender a grande comissão, temos de entender a história da Terra e como Deus pretendia governar o mundo. Vamos voltar e nos aventurar no livro de Gênesis, vendo como a Terra foi destinada a ser governada. No início da criação, Adão e Eva receberam autoridade para governar a Terra. Olhe para esta passagem do livro de Gênesis. "E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra e subjugai-a. E tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra." GN 1:26-28. Só podemos imaginar como nosso mundo seria se Adão e Eva tivessem cumprido sua comissão de governar. Em algum ponto, o diabo veio a eles na forma de uma serpente e os convenceu a dar ouvidos a ele e não a Deus.
Quando obedeceram o diabo, eles se tornaram escravos dele e foram obrigados a entregar o lugar de autoridade que tinham a ele. Desde a queda, Satanás, o Deus deste mundo, tem governado a terra. Suas palavras a Jesus no deserto nos mostram que ele detinha as esferas de domínio que pertenciam anteriormente ao homem. E disse-lhe o diabo: a Jesus dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim, e o dou a quem eu quero. LC 4:6. Satanás governava sobre o homem e controlava as nações. Quando Jesus morreu na cruz, ele arrancou as chaves de autoridade do diabo. Veja CL 2:15, AP 1:18. Ele trouxe sua governança de volta para a humanidade e delegou sua autoridade à Igreja. É por isso que a grande comissão começa com a afirmação: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus está destacando o fato de que Satanás não tem mais autoridade no céu ou na terra. No livro de Efésios, Paulo direciona seu ensinamento para nos ajudar a compreender essa realidade incrível. O chamado de Deus para os santos é tão impressionante que Paulo tem que parar no meio da sua carta e orar para que fossemos iluminados para que pudéssemos compreendê-lo. Ele escreve: tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder, que manifestou em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria direita nos lugares celestiais. Muito acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. E colocou todas as coisas sob seus pés e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. F1 18:23. Vamos ler isso de novo. O fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas. Que incrível declaração! Não é de admirar que Paulo tenha orado por nós antes de compartilhar isso conosco. A igreja é a plenitude de Cristo sobre a terra. Devemos demonstrar seu domínio sobre todos os poderes, empoderados pelo mesmo Espírito que ressuscitou Cristo da morte. Essa passagem explica como os elementos primários de autoridade, poder e jurisdição foram dados à igreja. Temos jurisdição por estarmos em um relacionamento com Cristo, que está sentado muito acima de todo governo e autoridade, e temos o poder da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Como podemos ajudar, exceto tendo tudo o que precisaríamos, a cumprir a grande comissão? Nascidos para governar os mundos. A restauração da autoridade para a humanidade através de Cristo foi profetizada no livro de Daniel. Daniel teve uma visão poderosa que o abalou, e muito disso tem sido mal interpretado por anos. Embora a visão tenha várias partes, quero tirar a parte da visão que está claramente datada. Vou mostrar o que quero dizer com isso nas próximas linhas. Aqui estão os versos. Eu vi nas visões noturnas, e eis que um semelhante ao Filho de Homem veio com as nuvens do céu, e veio até o ancião de dias, e trouxeram-no diante dele. E foi-lhe dado domínio, e glória e um reino, para que todo povo, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, o qual não passará, e o seu reino, um que não será destruído. DN 7:13,14. Depois que Daniel recebeu essa parte da visão, um anjo veio a ele e lhe deu a interpretação. Eu, Daniel, angustiei-me meu espírito, no meio do meu corpo, e as visões da minha cabeça atribularam-me. Aproximei-me de um dos que estavam perto, e perguntei-lhe a verdade de tudo isto. Então ele me contou, e fez-me saber a interpretação dos assuntos. Porém os santos do Altíssimo tomarão o reino, e possuirão o reino para sempre, e sempre, e sempre. DN 7:15-16-18. Seria bom ler o capítulo inteiro para começar a perceber o contexto dessas escrituras, mas quero chamar a atenção para um detalhe em particular. O Filho do Homem na visão de Daniel é especificamente interpretado pelo anjo como sendo os santos. Na visão, o Filho do Homem recebeu domínio, glória e reino, e na interpretação os santos receberam o reino. Isso é tão dramático. São os santos que estão recebendo autoridade, glória e um reino eterno. A questão é, quando é que domínio, glória e reino são dados aos santos? Vamos continuar a leitura. Eu contemplei, e o mesmo chifre fazia guerra com os santos, e prevalecia contra eles. Até que o ancião de dias chegou, e receberam julgamento os santos do Altíssimo, e o tempo chegou para os santos possuírem o reino. DN 7:21-22. O momento é muito específico aqui. As duas coisas que marcam a linha do tempo para os santos passarem a governar são o julgamento que está ocorrendo nos tribunais do céu em favor dos santos, e os santos receberem um reino.
Paulo fala sobre esse processo judicial no livro de Colossenses. Aqui, ele nos diz que quando Jesus morreu na cruz, algo aconteceu nos átrios do céu. Decretos que haviam sido feitos contra nós foram destruídos, certificados de dívida foram cancelados, e os governantes e autoridades foram desarmados. Esse é o mesmo caso judicial que Daniel viu muitos anos antes. Paulo usa especificamente termos judiciais que confirmam que o tribunal sentou-se para o julgamento e recebemos uma solução favorável quando Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Aqui está a proclamação da corte do céu. Sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E, quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. CL 2, 12, 15. O segundo sinal dos tempos era que os santos receberiam um reino. Portanto, é importante saber quando foi, que os santos receberam, um reino. As seguintes escrituras nos dão uma visão sobre esse mistério. Em Mateus 10:07, Jesus pregava o reino onde quer que fosse. Ele dizia: "O reino do céu tem se aproximado." Ele nos ensinou que a experiência do novo nascimento nos levava a ver o reino, João 3:03. Que, para entrar no reino, devemos nos tornar como uma criança, Mac 10:15. E ele nos exortou a não nos preocuparmos com o que comer, onde viver ou o que vestir, mas em todas as coisas buscar o reino em primeiro lugar e ele proveria. Veja MT 6:27. 34. Jesus também pregou ao povo de seu tempo, dizendo: "Em verdade eu vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino." MT 16:28. Então, ele enviou os discípulos para pregar o reino de Deus e para curar os doentes. LC 9:02. Mais importante ainda, ele nos disse diretamente que nos deu o reino. "Não temas, ó pequenino rebanho, porque é aprazível a vosso Pai dar-vos o reino." LC 12:32. Por agora o ponto deve ser muito óbvio para nós. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o reino nos foi dado. Essa realidade é descrita por todas as Escrituras. A palavra reino é usada mais de 150 vezes no Novo Testamento apenas. Os apóstolos também levaram à frente a proclamação do reino por todo o livro de Atos e Epístolas. Não podemos nos afastar disso. Os santos receberam o reino em cumprimento do que Daniel viu há muito tempo atrás. Se o julgamento já foi definido em favor dos santos e recebemos o reino, então devemos olhar para o resto do que Daniel tinha a dizer sobre o dia em que vivemos. E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo, e tempos, e a divisão de tempo. Porém, assentar-se-á o julgamento, e eles tomarão o seu domínio para o consumir e o destruir até o final. E o reino e domínio, e a grandeza do reino, sob todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão. DN 7:25-27. Os santos nasceram para governar e reinar com Cristo agora. Paulo declarou que os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. RM 5:17. É claro, também temos de compreender que a ideia que Deus tem de reinar é muito diferente da ideia do mundo. Jesus deixou claro que seus líderes governam de uma maneira empoderadora que traz à tona o melhor das pessoas, treinando as nações para a paz. O profeta Isaías olhou para o futuro e viu o reinado do corpo de Cristo nos últimos dias. Aqui está o que ele visualizou. E isto ocorrerá nos últimos dias, nos quais o monte da casa do Senhor será estabelecida no cume dos montes, e será exaltada acima das colinas. Todas as nações fluirão em direção a ela. E muitos povos irão e dirão: "Vinde vós e deixai-nos subir ao monte do Senhor, em direção à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará a respeito de seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas. Pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e eles converterão suas espadas em lâminas de arado e suas lanças em foices. Nação não erguerá mais espada contra nação, nem aprenderão mais a guerrear." Is 2:2.4. As montanhas são a metáfora profética para autoridades e o templo do Senhor é a igreja.
Isaías está dizendo que nos últimos dias a igreja será a principal autoridade sobre como viver a vida e tomar decisões. Isso resultará nas nações vindo a nós e aprendendo os caminhos de Deus, bem como a rainha de Sabá fez nos dias de Salomão. Plantas de armas serão convertidas em silos de grãos, plantas de fabricação de automóveis e outros recursos benéficos, porque as nações não estarão mais lutando umas contra as outras. A terra foi dada aos filhos dos homens. O fato de que a igreja foi restaurada à posição original do homem de domínio sobre a terra exige que venhamos a aprender e a cumprir as responsabilidades que vêm com a nossa autoridade. Qual é o objetivo do nosso domínio? Somos chamados a cumprir a comissão original dada a Adão e Eva, mas a tarefa é diferente porque não devemos simplesmente subjugar a terra, mas restaurá-la de séculos de destruição que ela sofreu sob a tirania do diabo. A igreja é chamada para destruir toda a obra do diabo, como Jesus mostrou, para fazer discípulos das nações e para ensinar o mundo a obedecer aos mandamentos de Cristo. Aqueles na igreja que ainda pensam como pobres se sentem impotentes, e assim, frequentemente se distanciam dos desafios e problemas do mundo, às vezes mesmo sem perceber que estão fazendo isso. Eles comumente desenvolvem doutrinas que os libertam de qualquer responsabilidade por coisas que estão erradas ou mal. Um dos maiores problemas que tenho com pessoas interpretando desastres como sendo julgamento de Deus ou declarando que o reino é também ainda não, então só precisamos segurar as pontas até o milênio, é que essas perspectivas deixam as pessoas em um lugar onde elas não podem e não devem fazer nada com respeito ao mundo em torno delas. Como podemos ver a partir do nosso estudo da palavra, Deus nos chamou para sermos sua resposta para os problemas do mundo, para não fugir deles. As pessoas muitas vezes perguntam: se Deus é tão bom, então por que ele deixou tantas coisas ruins acontecerem no mundo? A questão não é porque Deus permite coisas ruins acontecerem, a questão é porque os santos do Altíssimo permitem que elas aconteçam. O salmista escreveu: o céu, até o céu são do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. SL 1:5-16. Os santos receberam a responsabilidade sobre a terra. Precisamos entender isso. Jesus reforçou essa ideia quando nos ensinou a orar. Vamos colocar nossos óculos reais e ler a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. MT 6:9-13. Podemos aprender várias coisas a partir desses versos. A primeira coisa que vemos é que o Senhor deseja que a sua vontade seja feita na terra da mesma forma que é feita no céu. Essa é uma enorme revelação. Devemos orar e crer em Deus que a terra se conformará ao modelo do céu, como Bill Johnson explica em seu livro Quando o Céu Invade a Terra. Também recebemos visão sobre como o mundo pode ser impactado pelo céu. Uma das palavras-chave que Jesus usa em sua oração modelo é a palavra nosso. O que nosso significa para nós? Deixe-me dar um exemplo do que estou tentando dizer. Há não muito tempo, eu estava pregando em nossa igreja em uma manhã de domingo. Durante a minha mensagem, eu segurava um artigo de jornal que havia sido escrito naquela semana sobre a nossa cidade. O artigo estava cheio de más notícias. Eu disse à nossa congregação: você notou na oração do Senhor que Jesus teve de orar Pai Nosso, e não meu Pai? Você lembra que ele nos ensinou a orar para que a terra fosse como o céu? Como a terra se torna como o céu? Eu levantei o artigo novamente e disse: quão grande é o nosso? Seria ele eu e meus três? Ou será que o nosso abrange toda a nossa cidade? Continuei lendo um pouco mais do conteúdo do artigo, que estava preenchido com estatísticas alarmantes. A nossa taxa de divórcio era uma das mais altas do país, os crimes violentos estavam crescendo e as doenças terminais estavam começando a subir muito. Então eu disse: esse problema é nosso, ou é o fato de que o problema não é o nosso verdadeiro problema? Sobre tudo o que possuo, eu vou assumir a responsabilidade. Você lê esse artigo e diz a si mesmo: aquelas pessoas pobres, ou você é movido a orar e chamado à ação quando é informado sobre os nossos problemas? Então, eu gritei: isso tem que importar para nós se vamos ver a nossa cidade ser invadida pelo céu. Quando as pessoas vêm a mim querendo me contar sobre algo que precisa mudar na igreja e começam a sua exortação dizendo: as necessidades da igreja ou as necessidades da sua igreja, eu sei que elas não vão ser uma parte da solução. Elas já se distanciaram do problema em seus corações usando as palavras a igreja ou sua igreja. Quando elas perguntam: você sabe do que a nossa igreja precisa?
Eu sei que elas estão prontas para serem parte da solução. Infelizmente, grande parte da abdicação de responsabilidade por parte da Igreja é resultante da influência cultural. A cultura americana promoveu um individualismo egoísta ao ponto em que a vida comunitária está sob ataque em todas as frentes. A maioria das pessoas tem muito pouca consciência sobre como suas escolhas afetam a comunidade ao seu redor. Se vamos acordar e assumir a responsabilidade pelas nossas comunidades, temos por necessidade que confrontar o individualismo em torno de nós e em nós. Uma maneira de obter um vislumbre de como deve ser a nossa verdadeira atitude em relação à nossa responsabilidade é nos perguntarmos se tratamos cada pessoa que encontramos como se fosse da nossa família. Jesus nos ensinou a orar com uma oração coletiva dirigida ao Pai Nosso, que revela o desejo de Deus de que seu povo se identifique com as situações de seus vizinhos e da comunidade como se todos estivessem na família de Deus. Transformando cidades. Devemos permitir que um senso de propriedade permeie a maneira como pensamos sobre a terra e a comunidade em torno de nós. Quando começamos a nos identificar com o futuro das nossas cidades, vamos começar a fazer orações que moverão a atmosfera espiritual e trarão o reino dos céus. No início dos anos 90, minha família e eu começamos a sentir um forte peso por Lewiston, uma pequena cidade nas montanhas do norte da Califórnia a cerca de 1h30 de nossa casa. Embora essa fosse uma comunidade de menos de 1.000 pessoas, crime, drogas e imoralidade estavam crescendo por lá. Foi a pior cidade do condado de Trinity. O departamento do xerife estava perplexo sobre como resolver o problema e os moradores mais velhos estavam em pé de guerra por causa da crescente atividade criminosa. O Senhor começou a nos falar sobre como nos tornarmos a resposta para essa comunidade. Realmente não sabíamos o que fazer. O problema parecia enorme e, francamente, nós estávamos com medo das pessoas violentas que estavam no cerne das questões reais. Começamos a caminhar pela cidade toda semana, orando sobre as casas. O Senhor muitas vezes nos dizia o que estava acontecendo dentro de certos lares e nos mostrava onde as fortalezas estavam. Ficávamos fora dessas casas e silenciosamente orávamos por elas. Muitas vezes recebíamos palavras proféticas que seriam a resposta para os problemas que podíamos ver no espírito. Profetizávamos que a vida viria a esses ossos secos nessas casas. Oramos sobre a cidade semanalmente por 1 ano. Orávamos depois do anoitecer para que não fossemos visíveis e não nos destacássemos como aberrações religiosas. Não estávamos fazendo isso para sermos notados pelo homem, mas para sermos reconhecidos pelo inferno e honrados pelo céu. Sentimos um fardo por essas pessoas que nos levou a orar muitas vezes na chuva e na neve. Nunca falhamos uma semana durante o período de 1 ano. Estávamos determinados a ver o reino de Deus destruir as obras do diabo em Lewiston. No final do longo ano de guerra, em uma noite sem lua e fria de inverno, cerca de 15 pessoas se juntaram a nós para caminhar pela comunidade e orar sobre a cidade. Dividimos-nos em equipes de 2 e percorremos em oração a subdivisão Lewiston por um par de horas. Mais tarde, nos encontramos no estacionamento de cascalho de um antigo ginásio abandonado. O ginásio estava na frente de um grande campo cheio de ervas daninhas. Demos as mãos e começamos a orar pelas pessoas da comunidade. Em poucos segundos, uma voz incrivelmente barulhenta, de gelar o sangue, começou a gritar do meio de campo. Soava como a voz profunda de um homem se contorcendo de dor. Isso fez nossa pele arrepiar. A voz ecoava pelo vale nessa noite escura e misteriosa. Quando íamos parar de orar, a voz ia parando, mas logo que íamos começar a orar, os gritos começavam novamente. Decidimos orar mais fervorosamente até que ela desistisse definitivamente. Um longo tempo se passou enquanto batalhávamos contra aquele espírito do mal que estava sobre a cidade. Finalmente, a voz perdeu força, ficou muito fraca e ficou em silêncio. Foi uma experiência estranha, mas sabíamos que tínhamos conseguido um grande progresso naquela noite. Dentro de uma semana, o departamento de condicional do condado de Trinity chamou e perguntou se gostaríamos de trabalhar com eles em Lewiston. Eles tinham cerca de 35 adolescentes em liberdade condicional e iriam ensinar seus pais 2 vezes por semana durante 1 mês. Queriam que ministrássemos aos menores enquanto eles estivessem fazendo treinamento com os pais deles. Estávamos com medo, mas animados, para trabalhar com os adolescentes em Lewiston. A comunidade nos cedeu o ginásio abandonado para uso gratuito. Ele estava uma bagunça, não havia sido usado por anos. Ele vazava quando chovia e era congelante no inverno. Nós o limpamos o melhor que pudemos. Os primeiros meses foram selvagens. Eu apartei 4 brigas na primeira noite, derrubando os caras no chão para fazê-los parar de se matarem uns aos outros. Nós jogávamos basquetebol e voleibol por 1 hora e, em seguida,
Fazíamos uma pausa. Durante metade do tempo eu compartilhava uma mensagem relevante com eles sobre as coisas que eles estavam passando. A maioria das minhas mensagens deu-lhes ferramentas para lidarem com a vida e os fizeram entender o quão importante eles eram para Deus. Eles não eram obrigados a ficar no ginásio para a mensagem, embora a maioria deles ficasse. Pouco a pouco nos tornamos uma grande família. Nós nos encontramos 2 vezes por semana durante os próximos 5 anos e derramamos amor sobre aqueles garotos. O grupo cresceu para mais de 100. Vários traficantes de drogas se juntavam a nós na maioria das noites. Estabelecemos regras sobre não vender drogas dentro ou em torno do ginásio. Também era contra as regras trazer armas para o ginásio. Depois de 1 ano ou coisa assim, eles começaram a ter muito respeito por nós, passando a seguir as regras e até mesmo se policiando entre si. Se alguém novo viesse para o ginásio e tentasse vender drogas, os garotos mais velhos iam até o cara e o fazia saber que o ginásio estava fora dos limites do tráfico de drogas. Os representantes do xerife bagunçaram nosso grupo de jovens por um pouco, porque iriam vir para o ginásio e prender alguns garotos que tinham mandados. Eu finalmente os convenci a prendê-los em outro lugar e nos deixar ministrar a eles primeiro. A comunidade foi tão tocada pelo que estávamos fazendo que eles nos deram 2 prêmios. O Lions Club pagava todas as bebidas. Todos no condado sabiam o que estávamos fazendo e eram muito favoráveis. Isto é, naturalmente, à exceção das pessoas religiosas. Elas pensavam que devíamos bater neles com a Bíblia e falar sobre a condenação deles e outros problemas exteriores óbvios. Estávamos mais preocupados com seus corações. Ao longo dos próximos 5 anos, toda a cidade mudou. Traficantes de drogas foram salvos e a maioria dos garotos começou a se respeitar e a ter padrões morais. Ensinamos os adolescentes a como lidar com conflito de forma que as brigas pararam e toda a comunidade voltou à ordem. Se dirigir por Lewiston agora, você verá uma bela cidade montanhosa situada nos Alpes Trinity. As casas são agradáveis, os quintais estão bem cuidados, o ginásio está reformado e há um grande parque para a prática esportiva onde era o campo coberto de erva daninha. Há tanto mais sobre esta história que levaria todo o livro para falar sobre isso, mas o que eu aprendi em primeira mão através dessa experiência é que nós do corpo de Cristo temos o que é preciso para vermos nossas cidades sendo transformadas. Se estivermos dispostos a seguir o peso em nossos corações e nos responsabilizarmos por nossa comunidade além do que é esperado, Deus nos dará as estratégias e a força para vermos uma grande mudança acontecer. O corpo de Cristo está equipado para trazer o reino de justiça, paz e alegria onde quer que vá. Nós temos o poder sobre o príncipe mau que mantém as pessoas em cativeiro. Temos o amor que faz com que as pessoas saibam que elas são importantes. Temos a graça que lhes dá o poder de mudar. Temos a misericórdia que lhes segura quando elas caem. Temos a coragem que permanece firme em face da violência e traz paz. E nós temos a sabedoria que mostra às pessoas como viver. Acima de tudo, temos um Pai maravilhoso que sabe como derreter os corações do seu povo. Nós temos as respostas para os problemas do mundo e para os artifícios do diabo. João disse: para este propósito o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo, 1 João 3:8, e, alguns versos depois, ele declarou: porque neste mundo somos como ele, 4:17b. Que não aceitemos apenas imitar parcialmente cada obra do próprio Jesus, pois ele tem toda a autoridade no céu e na terra e nos comissionou para representá-lo em sua plenitude. Ele foi aquele que prometeu a nós, sua família real, que faríamos maiores obras do que estas. João 14:12.